É isso aí, meus irmãos. Uma boa noite para você, que o Senhor possa abençoar grandemente aí você nesse primeiro dia útil da semana. Iniciamos o mês de maio, sexta-feira é feriado, comemorando o Dia do Trabalhador. Já passamos pelo final de semana. Hoje, dia 4 de maio, é um prazer, uma alegria estar com vocês aqui, iniciando mais uma semaninha aí, para honra e glória do nome do nosso Senhor. Nós somos da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, igreja essa presidida pelo pastor Geraldo Carlos, nosso pastor presidente. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nos estúdios da NSTV. Eu sou o pastor Rogério Cesário e está comigo aqui o meu irmão evangelista Daniel. Vai aparecer aí o nosso Instagram, tanto o meu Instagram particular como o Instagram particular do evangelista Daniel e também o Instagram da Igreja Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, Senac Oficial. Entra lá, segue a gente, né, para você estar aí conhecendo um pouquinho do trabalho do Ministério Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, tá bom? Você pode nos alcançar, nos conhecer aí pelas redes sociais, né? Esse aí é o Instagram, @rogériocesario.35 e @Daniel Carlos SSP, nosso Instagram, tá bom? E tem também o Facebook da nossa igreja, né? Senac Nova Aliança em Cristo, tá bom? Você pode seguir lá a gente pelo Facebook, temos várias mensagens, vários trabalhos, louvores ali na nossa página na igreja, e também pelo Senac Oficial, isso, Senac Oficial no Instagram. Você pode nos seguir pelo Instagram e estar conhecendo um pouquinho mais do Ministério Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo. Temos usado bastante essas ferramentas como o Instagram, como o Facebook, para divulgar os trabalhos da nossa congregação, não é verdade, evangelista Daniel? Sim, com certeza, né? A tecnologia ela pode ser usada para o bem também, né? A gente vê tanta gente usando a tecnologia para coisa que desagrada a Deus, né? Para coisa que não deve, mas ela pode ser usada para o bem também, né? A gente louva a Deus sempre por essa porta aqui que está aberta para nós, né? Porque através desse canal nós estamos alcançando pessoas que fisicamente nós não alcançaríamos, né? E assim também a gente louva a Deus, né, pelo Instagram, Facebook, quanta gente, né, que segue a gente lá no Facebook e no Instagram, que não nos conheceria se não fosse essas plataformas, né? Nós não nos conheceríamos se não fosse essas plataformas. Então a gente louva a Deus, né, por essa oportunidade que Deus proporciona a nós, né, de ter a tecnologia a serviço do reino também, né? A gente vê muita gente usando para o mal, né? Usando para mal dizer as coisas de Deus, mas nós procuramos usar essa ferramenta da melhor forma possível, e a melhor forma possível de usar é engrandecendo o nome de Deus através dela, né? E assim a gente vai dando glória a Deus, aleluia, e o nome de Deus vai sendo amplamente glorificado na nossa vida, e é isso que importa, né? Isso que importa. É isso aí, meus irmãos, que o Senhor possa abençoar a sua semana e a sua noite, tá bom? Está aí, ó, oficial Senac Oficial, tá bom? Entra lá no Instagram da Comunidade Evangélica Nova Aliança em Cristo, tá bom? Segue a gente, nos ajude a divulgar o nosso ministério, tá bom? Aonde você estiver, tá bom? Nos ajude, colabore com essa obra, que ela é carente da sua ajuda, da sua participação, tá bom? Nós estamos aqui, hoje estaremos divulgando um pouquinho mais dos endereços das nossas congregações, tá bom? Endereços esses para vocês estarem participando conosco, isso. Daqui a pouco também nós estaremos já entrando no momento da palavra. Temos deixado pelo menos 35 minutos para nós comentarmos sobre a palavra de Deus, e Deus tem feito grandes coisas, né, através da ministração da palavra neste programa aqui. Pessoas têm sido alcançadas, né, pelo poder da graça do Senhor Jesus. A nossa sede está localizada ali na Rua Mário Graça, número 07, bairro Jardim Rosana. Isso, eu quero te convidar para você estar conosco amanhã, terça-feira, culto de adoração e louvor ali na nossa sede. Nós temos culto às terça-feiras, culto de adoração e louvor. Essa terça-feira será culto de adoração e louvor. Na próxima terça nós estaremos iniciando uma campanha de 7 terça-feira, né? Com base nas primícias. Aí estaremos iniciando 7 terça-feiras de campanha, na outra terça-feira, na semana que vem, mas os nossos dias de culto são esses: terça-feira
Isso, terça-feira amanhã, às 19h30, nós temos culto de adoração e louvor a Deus. Na quinta-feira, às 19h30, nós temos o culto de ensinamento. Isso, temos o nosso culto de ensinamento ali na quinta-feira, às 19h30, tá bom? Das 19h30 às 21h, estaremos ali falando da palavra de Deus. O tema nosso que nós estamos trabalhando nessa primeira etapa do ano, nos 6 primeiros meses do ano, é perguntas difíceis de responder, tá bom? Estamos ali, tá bom? A partir das 19h30, falando do amor de Deus, trazendo a luz da palavra de Deus, o conhecimento bíblico para aquele que tem desejo de aprender mais da palavra do Senhor, tá bom? A sexta-feira, a partir das 19h30, nós temos o culto de cura e libertação ali com o pastor Geraldo. O pastor Geraldo, todas as sextas-feiras, está ali orando pelas pessoas, clamando a Deus pelas pessoas, buscando a Deus pela cura, pela libertação, para que Deus possa tratar e cuidar da vida daqueles que querem receber a cura, receber a libertação. Então, você é convidado nosso para estar ali no sábado, na sexta-feira, perdão, a partir das 19h30. No sábado, nós temos pela manhã, iniciando às 6h da manhã, às 12 horas de oração, porque em especial, esse segundo sábado do mês, é a nossa Santa Ceia. Então, às 6h da manhã, nós estamos ali iniciando às 12 horas de oração. Quando chega às 9h, tem um círculo de oração, na direção aí da diaconisa Nice, e juntamente com um grupo de adolescentes Oásis, estão ali fazendo um trabalho de oração e clamor em prol do congresso deles. Então os adolescentes estão ali, estão participando da consagração, ajudando também ali na consagração, e tem sido uma bênção. E à noite, né, a partir das 19h, nós temos o nosso culto de Santa Ceia, né? A nossa Santa Ceia todo segundo sábado do mês, como mencionei aqui, e você é nosso convidado para estar ali na Santa Ceia, participando conosco, tá bom? Nesta Santa Ceia, sábado, a partir das 19h, né? Estaremos ali na Santa Ceia. E no domingo nós temos às 18h, nós temos o culto da família, né? Orando a Deus e clamando a Deus pelas famílias ali na nossa congregação, e tem sido uma bênção também. Então, a Rua Mário Graça está localizada na esquina da Avenida Carlos Lacerda, em frente ao Campo do Rosana. Isso, nós estamos perto do Terminal Capelinha, do metrô Capão Redondo, do Terminal Campo Limpo. É um ponto de fácil acesso. Então, você está convidado para você estar conosco ali na Rua Mário Graça, número 7, participando dos nossos dias de culto. Você é nosso convidado especial. Chegando ali, você que conhece a gente aqui pelas redes sociais, fala com o pessoal da portaria, as irmãs da recepção, fala, estou vindo porque recebi o convite através do programa ali no Facebook, do programa Senac Unidos em Cristo, tá bom? Para a gente conhecer vocês também, e a gente vai ali cumprimentar vocês, e estaremos ali adorando e glorificando o nome do Senhor. Não é verdade, evangelista Daniel? Sim, com certeza, né? Vai ser um prazer, uma alegria muito grande receber os irmãos que quiserem ir ali nos conhecer pessoalmente, né? Vai ser muito bom conhecer vocês, receber vocês lá, né, na nossa congregação, na nossa igreja, né? Eu sempre digo aqui toda semana, irmãos, uma coisa é a gente se falar aqui pela internet uma vez por semana, né? Outra coisa é você conhecer a gente pessoalmente e ver realmente, né, de perto quem a gente é, né, onde a gente está, né? Então, fica aí esse convite para vocês aí, tá bom? Vocês que tiverem a oportunidade, a chance, o convite está aberto para vocês, como nós dissemos já aqui, né? Muito fácil acesso ali, Jardim Rosana, né? Esquina ali com a Avenida Carlos Lacerda, né? Vindo da Estrada do Campo Limpo, fácil de chegar, vindo da Estrada de Itapecerica, fácil de chegar tambi. Da Francisco Morato. Vindo da Francisco Morato, é fácil chegar, nós estamos, graças a Deus, nós estamos bem localizados ali, né? E isso é muito bom, facilita muito as coisas para quem vai para cultuar conosco ali. Então, fica aí esse convite para vocês aí que estão conosco, nos acompanhando nessa noite de hoje, nessa segunda-feira, né? Parece que aqui em São Paulo começou o outono agora, né? Tivemos um domingo de outono, né? Esse tempo aqui. A gente passou esse começo de ano todo aí com essas ondas de calor muito forte, né? Aqui
aqui em São Paulo, até em outros estados do Brasil também, né? Tem estados do Brasil que é calor o ano inteiro, né? Aqui em São Paulo a gente ainda tem um tempinho frio de vez em quando, né? Bate uma frente friazinha, mas esse tempo que não é nem frio nem calor, né? É bom para a gente também, né? É bom até para nossa saúde também. E a gente louva a Deus por isso, né? Deus é que manda o calor, Deus é que manda o frio, Deus é que manda a chuva também, né? E isso é muito bom, né? E a gente louva a Deus cada dia mais, né? Por tudo que Ele tem nos proporcionado, que é assim que é a palavra de Deus, né? Diz, né? Nós temos que ser grato a Deus por tudo, né? Por todas as circunstâncias na nossa vida, né? É isso aí, povo de Deus. Já tem pessoas mandando mensagem aqui. Adriana Santos, bênção de Deus, a paz do Senhor, Adriana Santos, que Deus abençoe sua vida. Uma ótima semana para você. Nós temos também a nossa irmã Diana Nogueira. A paz do Senhor, irmã Diana, que Deus abençoe a sua vida grandemente. A Cida Moreira, a paz do Senhor, irmã Maria, Cida, que Deus abençoe sua vida e a vida do Renato, da Emanuele, tá bom? Que toda sorte de bênção seja sobre a vida de vocês. A Larissa Oliveira, Deus abençoe, pastores, Deus abençoe sua vida também, Larissa, Deus abençoe sua semana grandemente, em nome de Jesus, tá bom? Que todas as bênçãos do Senhor possam ser sobre a sua vida, não só essa semana, mas em extensão do mês de maio também, que tudo que você for fazer, as bênçãos do Senhor te acompanhem. A nossa irmã Joana Esther, paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, diaconisa Joana Esther, mandando um abraço aí para a Maristela, tá bom? Deus abençoe sua vida, minha irmã, em nome de Jesus. Ali no Instagram nós temos o Santos José Roberto Gomes, que está conosco, a Maria Lúcia, a Thelma 1994 está conosco, a Maza Flá também está conosco, a Luísa 5433, o Ademilson Assunção está conosco ali, a Maria Luísa está nos assistindo também pelo Instagram, a Neuza, bastante gente aí também pelo Instagram, nos acompanhando e participando, mandando a mensagem aqui, não fica de fora não, manda a sua mensagem, nós estaremos orando por você. Já chegou aqui pedidos de oração com a Dene Moura, manda-me pedido aqui, ora por mim, meu filho Wesley, vamos estar orando, Dene Moura, por você e pelo seu filho Wesley, em nome de Jesus. Ao final do programa, vamos estar orando e apresentando as vidas de vocês, tá bom? Não só no final do programa, mas também na madrugada, nós estaremos orando por vocês, tá bom? Em nome de Jesus, tá bom? A Luzinete Roberto Vieira, e manda a paz do Senhor, que Deus abençoe, tá bom? Deus abençoe também a sua vida, que Deus abençoe todos vocês que estão acompanhando o programa Senac Unidos em Cristo nessa noite de hoje, dando continuidade aqui dos endereços da nossa congregação. Nós veremos agora o endereço da nossa congregação ali no Jardim. Aleluia, graças a Deus. No Jardim vai aparecer aí na tela para você o endereço da nossa congregação, que nós vamos estar falando o endereço dela agora. Jardim Veracruz, na rua Ana Lúcia de Amis, número 90, bairro Jardim Veracruz. É isso aí, eu quero te convidar para você participar de um culto ali na rua Ana Lúcia de Amis, número 90, bairro Jardim Veracruz. O bairro Jardim Veracruz está mais já no extremo da Zona Sul, mas é um lugar ali abençoado, uma congregação abençoada que Deus tem preparado para nós ali. A congregação do Veracruz nos próximos meses estará mudando de endereço, depois nós vamos atualizar para vocês aí também, mas ali na rua Ana Lúcia de Amices, número 90, bairro Jardim Veracruz, é o endereço da bênção e da vitória para você, congregação dirigida pelo pastor Geraldo Carlos, ali, nosso pastor presidente, juntamente ali com a esposa dele, diaconisa Roseli, temos ali também a nossa irmã diaconisa Roneide, né, nosso irmão cooperador Carlos, evangelista Inaldo, os irmãos que estão ali, ajudando, né, somando ali naquela congregação, porque como diria o ditado, nenhuma andorinha consegue fazer verão sozinha, né? E no evangelho também é assim, não tem como nós fazermos as coisas sozinhos. Nós precisamos da ajuda das pessoas e tem ali um grupo de obreiros ali no Jardim Veracruz para ajudar na congregação ali do Jardim Veracruz. Então, que você possa estar se achegando ali na rua Ana Lúcia de Amis, número 90. Fica um ponto antes do final do ônibus Jardim Veracruz. E eu quero te convidar para você estar ali conosco, tá bom? Esteja ali nos dias de culto. Terça-feira,
nós temos culto ali às 19h30, quinta-feira, culto de ensinamento a partir das 19h30 também, quinta-feira, perdão, culto de cura e de libertação a partir das 19h30. Sábado pela manhã tem um círculo de oração com as irmãs ali, né? E no domingo à noite tem o culto da família ali na igreja e na congregação do Jardim Veracruz. Então você é convidado para estar conosco ali na nossa congregação do Jardim Veracruz, e vai ser bênção para a sua vida e para a sua família, não é, evangelista Daniel? Sim, ontem mesmo eu tive a oportunidade de estar ali cultuando com os irmãos do Jardim Veracruz, né? Santa Ceia, né? Santa Ceia ali, foi bom estar com os irmãos ali, né? Que Deus abençoe ali os irmãos que estão empenhados ali naquele trabalho, né? Estão empenhados ali naquele propósito, naquele projeto, né? E cada dia mais, né, o Senhor possa estar vocacionando pessoas, né, ali naquela obra, obreiros, obreiras, né, homens e mulheres com disposição, né, para trabalhar em prol do reino de Deus, né. A Bíblia diz que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né, e a gente vê isso, talvez hoje a gente veja com mais como que eu posso dizer, qual o termo que eu posso usar? Mais percepção. A percepção sobre isso hoje em dia é muito maior, né? Muito mais latente, porque né? Hoje muito mais em dia, visível. Porque hoje em dia a gente olhar, irmãos, e ver como está difícil a questão de obreiros na igreja, né? É bem difícil, né? Evangelista Daniel, é bem complicado isso, porque às vezes tem até alguns obreiros, mas obreiros que queiram fazer a obra do Senhor tá difícil, né? Porque os obreiros hoje em dia, na sua grande maioria, eles estão apacentando a eles mesmos, eles querem fazer só aquilo que eles querem, eles não querem receber uma liderança eclesiástica, não querem, muitas das vezes, fazer a obra como ela tem que ser feita, eles querem fazer aquilo que dá na sua telha, né? Aquilo que vem na sua mente, aquilo que é desejo do seu próprio coração. E aí, se encontra alguma resistência, o que ele faz é abrir uma igreja. É verdade, é verdade. Essa questão é... O reverendo Nani Santos fica dando risada aqui. Nós tivemos no final de semana aí uma mensagem bombástica da pastora Helena Raquel, né? Que vem de encontro a isso também, né? Mas a dificuldade hoje em dia dos obreiros é muito grande. E como o evangelista Daniel estava falando, quando não acontece o que ele quer, o que a pessoa quer, porque nós entendemos o que cada ministério Deus levantou uma pessoa e Deus direcionou essa pessoa justamente para o ministério. Por isso que a gente vai ver, tanto nas Assembleias de Deus, na Igreja Deus Amor, nas igrejas Universal, na Igreja da Graça, na Igreja Mundial, cada igreja Deus levantou um líder e direcionou esses líderes como eles fossem liderar o ministério a qual Deus deu para eles. Mas hoje em dia, eu não sei nem, evangelista Daniel, qual o termo que nós podemos usar. Nós temos tantos pastores rebelados, né, que têm ministérios, não é porque tem ministério por amor às almas, ele tem ministério porque ele não conseguiu fazer aquilo que ele queria nos ministérios por onde ele passou. Tinha sempre alguém para podar ele lá, e aí ele... E é levante, a gente ouve esses termos muito no Evangelho, né? Perseguição. É levante, é perseguição, estão boicotando o meu ministério, estão barrando meu ministério, não me deixam crescer, não me deixam... Deus quer me usar e não me deixam, não me deixam ser usado por Deus da maneira que eu quero, da maneira que eu penso. E aí a gente tem muitas das vezes hoje a bagunça que está no evangelho hoje, né, evangelista Daniel? É falta de uma característica cristã, na verdade, né? Porque eu queria até hoje falar um pouco sobre isso. Eu tive ontem ministrando um pouco sobre um tema parecido com esse lá na igreja do Jardim Veracruz ontem. E a gente podia até comentar um pouco sobre isso aqui hoje, né? Sim. E falta de uma característica ministerial, né? E aí se transforma aquele cabo de força, né? Sim. E uma coisa que muitas vezes, né, as pessoas olham e pensam assim, tem que ser feita não a vontade de Deus, porque a pessoa ora o Pai Nosso ali, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, mas
quando ele deveria mudar, não a tua vontade, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu, né? Tem muita gente que deveria mudar a oração do Pai Nosso que Jesus estabeleceu para isso, né? Porque infelizmente tem pessoas que, se não é feito as coisas no padrão, na vontade, no desejo dele, não serve para ele, né? Mas é interessante, né? Nós pensamos no Evangelho de Jesus, né? Que Jesus não fez só o que ele queria, né? Então. Até mesmo o próprio Jesus, né? Quando ele está lá no próximo daquele martírio que ele ia passar, ele ora a Deus e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, né? É verdade. Ele sabia o quanto que ia ser sofrido, doloroso. Doloroso ele passar por aquela situação, por aquele momento. E o que poderia acontecer no caminho também. E aí ele fala: se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. A gente tem que obedecer à vontade de Deus, né? E aí eu estava até ouvindo, né, o evangelista Márcio ministrando na sexta-feira, né, aquele texto de Atos, capítulo 5, se não me falha a memória, né? Sim. Em que Gamaliel é procurado para saber qual a medida que deveria se tomar com os discípulos de Jesus, né? Que estavam pregando, já os apóstolos, né? Gamaliel olha e fala: olha, a gente não pode se colocar numa condição de contender contra Deus. Então, racionalidade. Meu Deus. Se for de Deus, permanece. Mas se não for, Deus mesmo vai se encarregar de fazer esse movimento desaparecer, né? Mas uma coisa que a gente não pode é o quê? É se colocar numa condição de contender contra Deus. E essa é uma realidade que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender. Né? Porque às vezes ele está tão concentrado na sua própria vontade, no seu próprio desígnio, no seu próprio desejo, que está começando a combater contra a vontade de Deus, sem perceber o que é a vontade de Deus de fato, né? Então é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, né? É verdade, evangelista Daniel. Porque ontem eu ministrava ali, o Senhor colocou uma mensagem no meu coração: o silêncio de Deus. E uma das coisas que o silêncio de Deus vai representar, e tem muita gente que não entende isso, tem muito líder que não está entendendo isso. Uma das coisas que o silêncio de Deus vai representar é rejeição. Sim. Porque quando Deus rejeita Saul, ele não fala mais com Saul. E o texto vai dizer lá em 1 Samuel, em 2 Samuel, que Deus fala com Samuel: já o rejeitei. E o silêncio de Deus, para muitas pessoas, tem gente que está aí procurando ouvir a voz de Deus, mas tem muitas pessoas que o silêncio de Deus significa rejeição. E nós falamos um pouquinho ontem sobre isso ali na congregação. Tem pessoas que Deus já o rejeitou. E é tão interessante que, com tudo que Saul faz, o capítulo de 1 Samuel, capítulo 15, dá a entender que Deus quer dar uma nova chance para Saul. Mas Saul não faz questão nenhuma de obedecer os desígnios da voz de Deus através do profeta Samuel. Então, igreja, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, né? A palavra de Deus começa essa semana fazendo o evangelista Daniel usou um termo aqui no começo do ano, fazendo uma retrospectiva, fazendo uma análise de como está a sua vida perante Deus. Se aquilo que você tem colocado como meta cristã no ano de 2026, você tem conseguido cumprir. Porque a gente, antigamente, a gente ouvia, né, evangelista Daniel? Eu vou jejuar 8, 10 horas, os 365 dias desse ano. Eu vou orar mais esse ano. Eu vou me dedicar mais ao ministério da palavra esse ano. Porque hoje em dia, gente, me perdoe a minha sinceridade. Talvez eu seja até literal demais aqui. Tem tanta gente querendo pregar, mas que não estuda a palavra. E não é só estudar a palavra, nem ora. Não tem revelação de nada, né? O camarada pega o microfone e quer pregar. Tem gente, ó, tá cheio, tá.
Tá cheio de gente aí querendo pregar, tá cheio de gente querendo ministrar. Conheço vários que já passaram pela comunidade evangélica Nova Aliança em Cristo, que quer pregar, quer mais gente para pregar, para acontecer alguma coisa, tem que ter oração, tem que ter busca. A gente conhece muitos pregadores aqui na Zona Sul, homens que são usados por Deus na palavra. Aí você vai ver a história desses homens, o quanto foi de oração. Sim, doação, receber, entrega, né? Doação, entrega, meditação na palavra, porque o camarada quer pregar, mas ele não busca primeiro orar, descer na presença de Deus, para que Deus revele a palavra para ele. É que nem o pastor Moisés Silva pregou, né, evangelista Daniel? As coisas começam a acontecer quando Deus começa a usar, mas parece que Deus coloca uns limites para que, assim, ele ministrando isso, que o peito é pequeno, o vaso é pequeno, e Deus não deixa se ensoberbecer, porque tudo que está acontecendo é por causa dele, é por ele. Sim. Então, você que quer ministrar, você que quer pregar a palavra de Deus, que você procure primeiro orar e buscar a Deus. Porque a gente que pastoreia, evangelista Daniel, chega a ser uma encheção de saco. Me perdoe a sinceridade nessa noite aqui. Gente querendo pregar, mas não tem condição de pregar. Gente querendo cantar e não tem condição de cantar. Chega a ser uma coisa, gente. E aí você tem que ficar lidando com esse tipo. E muitas das vezes, evangelista Daniel, é crente velho já, como diz também o pastor Osiel Gomes. É crente já velho. Né? Então, gente, se você acredita que você tem um chamado, então vai buscar e vai trabalhar em cima do seu chamado. É verdade. Irmãos, eu quero mandar aqui um abraço e a paz do Senhor para minha tia Maria das Dores, Mary Daltino. Ela está aqui mandando a paz do Senhor para nós aqui, e ela pede oração aqui pela saúde, né, da nossa avó, né, Maria Jacinta, né, que Deus abençoe minha tia Maria, todos os nossos familiares ali no estado do Paraná, né, que Deus abençoe a todos. Temos aqui também meu tio Pedro mandando amém aqui, nossa irmã Maria Helena, ela manda boa noite, a paz, povo abençoado. Seu Mira Claro, a paz do Senhor, irmãos queridos, Deus abençoe vocês com esse maravilhoso programa. Peço oração em favor de Wagner, Vitor Hugo, Pietro e todos da minha família. E por vocês da rádio também. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Selmira, né, lá de Criciúma, Santa Catarina, nosso irmão José Silvio também, testemunhando aqui novamente que Jesus, pela sua bondade e misericórdia, o libertou do vício, né? Cigarro, bebida, né? Que Deus continue a cada dia segurando aí nas suas mãos, te dando graça e força, né? Para permanecer nos seus caminhos. Nossa irmã Cida Moreira, ela marca aqui a Josi Matos Raposo também, né? Que Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite de hoje, né? Um forte abraço a todos vocês de perto, de longe, pessoas daqui de São Paulo, pessoas do sul do Brasil, nordeste do Brasil, Minas Gerais, todo mundo que está nos acompanhando nessa noite. É muito bom ter vocês conosco aqui na noite de hoje. É isso aí, falando um pouquinho agora do endereço da nossa igreja do Jardim Guarujá, para nós já entrarmos no momento da palavra. A nossa igreja do Jardim Guarujá está situada ali na Rua Malta, isso, bairro Parque Independência, ali nas imediações do Jardim Guarujá, Jardim São Bento Novo, Jardim São Bento Velho. Eu quero te convidar para você estar ali na nossa congregação de Jardim Guarujá. Isso, cultos no Jardim Guarujá, quarta-feira, culto de libertação com o pastor Geraldo Carlos. Sexta-feira, o pastor Eduardo Pereira, que é o dirigente ali daquela congregação, está com culto de ensinamento. No sábado pela manhã, as irmãs estão ali no círculo de oração. A nossa irmã Rosângela, né, diaconisa Gessi, diaconisa Silvia, a nossa irmã diaconisa Cíntia, os irmãos estão ali pela manhã na igreja do Jardim Guarujá,
com um ciclo de oração no sábado pela manhã às 9 horas e no domingo à noite às 18 horas tem o culto da família. Então você está convidado para estar ali, receber uma palavra, receber um abraço, receber a paz do Senhor Jesus ali na Rua Malta, número 41, bairro Parque Independência, São Paulo, a Igreja do Jardim Guarujá. É isso aí, fique ligado conosco, compartilhe, manda sua mensagem, mandando um abraço aqui para a diaconisa Fernanda, minha esposa, que está aniversariando hoje. Um feliz aniversário aí mais uma vez aí para minha esposa, né, que está conosco aqui nas redes sociais. Em nome de Jesus, que Deus abençoe toda sorte de bênção para a vida da minha esposa, diaconisa Fernanda, que o Senhor possa cobrir ela com graça, paciência, força e ânimo para me ajudar nesta obra em nome de Jesus, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe em nome de Jesus. Agora nós já vamos para o momento da palavra e creio que o Senhor vai falar com você nesta noite. O Senhor tem uma palavra para você e Ele vai falar contigo através dessa palavra agora. Graças a Deus. Irmãos, vamos fazer aqui uma breve meditação, um texto que está em Marcos capítulo de número 9. Marcos capítulo de número 9, vamos falar aqui do versículo 30. Marcos 9, 30, que diz assim o texto: olha, tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que nenhum homem soubesse isso, pois ele ensinava aos seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão. Após ser morto, ele será ressuscitado ao terceiro dia. Mas eles não entenderam esta palavra e tinham medo de interrogar. E ele chegou a Cafarnaum, e estando na casa, perguntou-lhes: o que discutis entre vós pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles seria o maior. E ele assentou-se e, chamando os 12, disse-lhes: se algum homem deseja ser o primeiro, este será o último de todos e servo de todos. E ele tomou uma criança e a colocou no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, recebe a mim. Qualquer que me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Irmãos, estava pensando bastante sobre esse texto e algumas coisas interessantes aqui, né? Uma das coisas mais importantes da gente saber na nossa vida e ter ciência disso na nossa vida é que ninguém nasce sabendo tudo, né? Ninguém nasce sabendo tudo. A gente, quando nasce, irmãos, toda criança, quando nasce, ela precisa que alguém ensine para ela. Ela vai aprender a andar, alguém vai ensinar ela a andar. Ela não vai aprender a andar sozinha. Ela vai aprender as palavras e assim vai aprender a falar. Ela não vai aprender a falar sozinha. Ela vai precisar de alguém, quando crescer um pouco mais, ensinar ela a ler. Ela não vai aprender a ler sozinha. Ela vai precisar também que depois alguém ensine a escrever, que ela não vai aprender sozinha também, né? Todo mundo precisa, irmãos, e precisou em algum momento que alguém lhe ensinasse, que alguém lhe direcionasse, né? Que alguém lhe orientasse, né? Todo mundo, algum dia, em algum momento, seja na sua vida pessoal, ministerial ou o que for, precisou de instrução, orientação e ensinamento partindo de alguém, né? Eu admiro muito no ministério de Jesus isso, por quê? Porque Jesus está ensinando os seus discípulos, né, tudo que os seus discípulos precisavam saber para seguir o ministério, para dar continuidade, né, à chamada deles aqui na terra. Porque Jesus não chamou discípulos para passarem 3 anos e meio com ele no ministério e depois dispersarem na hora que Jesus fosse embora dessa terra, partisse de novo para o céu. Jesus chamou discípulos para ensinar eles e ir aprendendo o que
Jesus os ensinava, posteriormente eles dariam continuidade ao que Jesus ensinou. Porque ninguém aprende para si. Nós aprendemos para a gente, em algum momento, poder transmitir e ensinar para quem não sabe. Né? E é interessante esse texto que nós lemos, porque do começo até o fim desse texto aqui, há ensinamentos da parte de Jesus para os seus discípulos, né? Há ensinamentos de Jesus, e ensinamentos profundos e bastante relevantes que Jesus mostra aqui nesse texto de Marcos capítulo 9. Né? Óbvio que Mateus e Lucas vão falar da mesma passagem também, só que de uma forma diferente. Mas em ambos os textos, tanto Mateus quanto Lucas, eles trazem ensinamentos da parte de Jesus que os seus discípulos precisavam entender para aplicar, para poder ter um bom curso ministerial na sua chamada. O texto do capítulo 9 começa com Jesus chamando 3 dos seus discípulos e levando para o monte com ele. Né? Ali o texto fala de Jesus na transfiguração. Ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, eles vão para o monte. Ali eles começam a orar e o texto diz que Jesus transfigurou-se diante deles. Né? E estando eles ali, apareceram junto com Jesus Moisés e Elias, né? E é tão interessante o ensinamento que Jesus vai dar ali no monte para os seus discípulos, porque aparecem Moisés e Elias ali, né, diante dos discípulos de Jesus, juntamente com Jesus, e Pedro toma a palavra e ele quer construir uma cabana, uma tenda para cada um deles ali no monte. Né? Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você não está entendendo o que está acontecendo aqui, mas eu vou te ensinar, eu vou te explicar o que está acontecendo aqui. Porque Jesus não estava dando uma visão ali para Pedro de algo que era físico que estava acontecendo. Jesus estava dando uma demonstração para Pedro, Tiago e João de algo espiritual que estava acontecendo. Né? Pedro, João e Tiago veem Moisés e Elias junto com Jesus, e automaticamente Pedro fala: não, esse lugar aqui é maravilhoso, olha só como a gente está bem representado aqui no Monte hoje. Moisés, legislador, né, patrono da lei que os judeus obedeciam e seguiam. Moisés, o precursor dos profetas, ou seja, ali juntamente com Jesus estavam representados a lei e os profetas, ou seja, estava Moisés, que representava a lei, e estava Elias, que representava o profeta. Olha só, irmãos, as 2 eras que teve, né, até então, que era a lei e os profetas, estavam ali juntamente com Jesus no monte, os 2, Moisés e Elias. O texto diz, irmãos, que Pedro quer construir uma tenda para eles ali. Só que Jesus vai ensinar Pedro, isso aqui não é uma coisa material e física que você está vendo. Isso aqui, é o término de 2 eras que estão acontecendo e o surgimento de uma outra era que vocês precisam entender. Até hoje, foi Moisés, legislador, a lei vigorou. Até hoje foi profetas que profetizaram, só que daqui para frente é uma nova era. Por quê? Moisés um dia morreu, apesar de ser um homem de fé que levou o povo até a porta da terra prometida, né? Mas Moisés subiu lá no Monte Nebo e no Monte Nebo ele morreu. Elias foi aquele que saiu de lá, irmão, de uma cidadezinha do subúrbio de Gileade lá, né, o Tesbita, e profetizou. Deus cerrou o céu através da profecia dele, depois Deus abriu o céu, Deus derramou fogo do céu. Olha quanta coisa boa aconteceu através do ministério profético de Elias. Só que quando eles estão com Jesus ali, Jesus está demonstrando para eles: olha, até aqui foi com Moisés e Elias, daqui para frente agora é uma nova era que está começando, porque Elias morreu, Moisés morreu, mas Jesus, ele até vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. É uma nova era que estava surgindo. Um novo tempo, né, evangelista Daniel? E é interessante como os discípulos ali de Jesus, nesse texto,
eles não têm ainda a percepção de futuro, porque os ensinamentos de Jesus para eles eram uma preparação para eles para o futuro, para o que eles haviam de enfrentar no futuro, para que esse evangelho de Jesus, que Jesus deixou para nós e nós recebemos depois dos discípulos, dos apóstolos de Jesus, eles não conseguiam ainda enxergar, eles não conseguiam ainda vislumbrar o futuro, né? Porque talvez na mente deles Jesus fosse estar sempre com eles. Sim. Mas Jesus está falando aqui, Jesus está deixando claro para eles aqui, e mesmo assim eles não conseguem ter essa percepção. Jesus está deixando claro aqui, ele está deixando enfático. Vou morrer, mas ao terceiro dia vou ressuscitar, seria assunto aos céus, mas eles ainda não conseguiam enxergar aquilo que o Senhor Jesus estava querendo ensinar para ele. Como é difícil discipular, né, evangelista Daniel? Quando você pega um discípulo que por mais que você insiste, né? Você desenha, você fala, você usa da pedagogia de diversas formas, mas muitas das vezes o discípulo não consegue assimilar e não consegue absorver o conhecimento, né? Dá para ter um pouquinho disso aqui nos discípulos aqui nesse momento, a qual Jesus está discipulando, ensinando eles, mas a absorção, né? Absorver aquilo que Jesus estava passando e que Jesus estava transmitindo para eles, de certa forma, estava sendo difícil, né? Aí a gente percebe que tem 3 discípulos com Jesus no monte, mas esses 3 discípulos que estão com Jesus no monte, eles não estão entendendo o que está acontecendo lá. É verdade. Né? Estão pensando que uma visão espiritual é uma coisa física, material, né? Jesus vai precisar ensinar para eles, olha, o que vocês estão vendo não é físico, não é material, é algo espiritual que eu estou tentando mostrar para vocês. Aleluia. Tem tanta gente, a gente falou outro dia aqui sobre Elias. Meu Deus do céu. Eliseu, quando aquele moço sai lá na porta de manhã e vê o monte cercado, ele não tem visão espiritual para entender. E aí ele vai, meu Senhor, nós estamos cercados. Ele ora a Deus e disse, olha, Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Né? Porque tem coisa que está acontecendo que é espiritual, não é física. Precisa aprender a discernir o que é espiritual e o que é físico. E aí nós entramos num ponto complicado, porque hoje em dia o espiritual está cada vez mais sendo deixado de lado. Exatamente. E as pessoas estão com uma visão tão carnal, uma visão tão aqui na terra, que às vezes a gente falar dessas questões espirituais, para alguns evangelistas, Daniel, se torna até loucura e espanto, né? Porque as pessoas já não conseguem mais deslumbrar e crer, né? É verdade, a palavra correta é crer no mundo espiritual, mas o mundo espiritual existe e Jesus deixou esse ensinamento para nós. Aí eu acho tão interessante aqui, que no capítulo 3, no capítulo 9 aqui, quanto aos eles 3 com Jesus no monte, eles não estão entendendo. Jesus precisa explicar didaticamente para eles que aquilo é espiritual, não é físico. Jesus deixou bem claro para o inimigo lá no monte, meu reino não é aqui nessa terra. Né? Meu reino não é aqui. Né? E não era nada físico, era espiritual. Aí o texto que segue aqui, você vê que 3 discípulos lá no monte não entenderam e precisaram que Jesus ensinasse para eles. Quando Jesus desce do monte com esses 3, está tendo um burburinho em volta dos outros 9. Por quê? Porque está lá escribas, fariseus, aquele povo todo, e eles olham para os discípulos de Jesus, e chega um homem com um endemoniado lá, né, possesso de um espírito maligno, e ele olha para os discípulos de Jesus e diz, olha, eu quero que vocês expulsem o demônio do meu filho. Eles tentaram e não conseguiram. Né? Tentaram e não conseguiram. E aí começou aquele burburinho em volta deles ali. Quando Jesus chega, Jesus vai entender o que está acontecendo. Jesus dá uma repreensão
neles ali, né? E o texto diz que Jesus expulsa aquele demônio. E o menino tem a sua vida mudada, transformada por Jesus. E os 9 discípulos que estavam lá embaixo, né, porque esses 9 não tiveram autoridade suficiente para expulsar o demônio. Só que é tão interessante que tem 3 no monte que não estão entendendo o mundo espiritual lá em cima, e tem 9 lá embaixo que não estão conseguindo manifestar a autoridade espiritual também. Ou seja, tem problema em quem subiu para o monte para orar com Jesus. Está do lado de Jesus. Está do lado de Jesus, que não está entendendo. E tem problema em quem também não subiu para o monte também. Olha que coisa interessante isso aqui. Porque tem gente que fala, eu subo o monte, eu vou orar, eu vou aquilo, mas tem coisa espiritual acontecendo que não está entendendo nada também. E quem está lá embaixo não está conseguindo resolver a situação. Não está conseguindo resolver a situação. Jesus, assim como ele orienta quem subiu para o monte com ele vai também cuidar de quem está lá embaixo. Porque quando eles voltam com Jesus, eu vejo esses 9 discípulos olhando para Jesus agora, quando eles chegam, e dizendo, mestre, por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Parece assim, evangelista Daniel, a pergunta deles. Mestre, nós fizemos tudo certinho. Fizemos tudo que nem o Senhor nos ensinou. Mas por que não deu certo? Porque muitas das vezes, nós falamos aqui em programas bem anteriores, a gente muitas das vezes vai fazer tudo certo, mas o resultado não vai ser o esperado. Exatamente. Muitas das vezes nós vamos fazer tudo que é certo, tudo que da maneira que nos ensinaram, mas o resultado muitas das vezes não vai ser positivo. E eles ficam encafifados, podemos assim dizer, né? Eles ficam perturbados por não conseguir expulsar. Aí Jesus vai explicar, ensinar para eles o porquê que eles não conseguiram. Jesus vai olhar para eles e vai dizer, olha, essa casta de demônio não sai com outra coisa, senão com oração e jejum. Irmãos, quando eu vejo esses 9 discípulos aqui, eu vejo uma igreja aqui sendo representada. Por que uma igreja sendo representada? Porque eles querem entender o porquê que eles não conseguiram manifestar a autoridade e o poder de Jesus ao expulsar o demônio. Porque, olha, se Jesus já dispensou a autoridade sobre a igreja, esses discípulos representam uma igreja que receberam uma palavra de autoridade, só que não estão conseguindo executar o que Jesus deliberou sobre eles. Aí eles vão querer entender por que nós não estamos conseguindo. É por isso que eu digo que isso aqui representa uma igreja. Por quê? Porque é uma igreja que recebeu a autoridade de Jesus, e Jesus mesmo disse, em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome curarão os enfermos, em meu nome falarão nova língua, até em meu nome ressuscitarão os mortos. Aí eles não estão conseguindo executar nada disso, o que acontece? Eles vão perguntar para Jesus, o que está acontecendo? Por que nós não conseguimos? Evangelista Daniel, isso aqui é um ponto interessante, porque essa teologia da cura e da libertação tem sido retirada das igrejas. Tem gente que não acredita mais. E a gente vê, olha o ensinamento de Jesus, vai do 14 ao 29. Sim. São 15 versículos, Jesus explicando sobre isso aqui. Que aqui Jesus está ministrando o quê? Cura e libertação. Sim. E quando Jesus diz que esses sinais seguirão os que crêem, algumas pessoas, como o evangelista Daniel até ponderou aqui, não acreditam, são céticos a respeito dessas coisas nos dias de hoje. Mas como é que a gente explica, evangelista Daniel, se Jesus deixou o ensinamento, que é no nome dele, que esse ensinamento está anulado nos dias de hoje, que não tem mais isso nos dias de hoje? Porque Jesus não disse, vocês 12 em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão os enfermos. Ele não delimitou os 12. Ele transfere essa responsabilidade para todos aqueles que crerem e seguirem o evangelho, aceitarem o evangelho. Ele diz claramente, esses sinais seguirão não só vocês 12, mas os que crerem. E você vê que é um texto tão rico
em ensinamentos para a igreja, que isso aqui está sendo tirado das igrejas. E está sendo banalizado. Está sendo banalizado. Né? Alguns vão ficar irritadinhos conosco, não tem problema, mas nós estamos pregando aqui a palavra de Jesus, ensinamentos de Jesus, que Jesus deixou para a gente seguir, não é verdade? Exatamente. E aí eu vejo que Jesus ensina para eles, vocês querem expulsar demônios, vocês querem curar enfermos? É oração e jejum que vocês precisam fazer. Não é outra coisa. Tá? Não é pelo paracleto da não sei o que lá no grego, no hebraico. Não, é pela oração pelo jejum. É pela oração e pelo jejum. Isso vai enriquecer muita gente estudar o grego, o hebraico, o aramaico, vai enriquecer muita gente. Mas o que vai enriquecer o reino de Deus é a unção do Espírito Santo na nossa vida. Porque a gente estuda assim, como o evangelista Daniel estudou, eu estudei, nós fizemos parte da mesma turma, nós estudamos o grego, nós estudamos um pouco o hebraico, né? Estudamos um pouco a palavra de Deus, mas na hora de repreender sai em nome de Jesus. Não tem na hora de repreender, hebraico, não tem nada disso. Não tem como você apelar para uma exegese extraordinária, não tem como você confabular na hora de você expulsar. Ou você tem autoridade, ou você não tem. Ou você não tem. O demônio que está ali manifesto na vida da pessoa não está ali para debater Bíblia, se você é calvinista, arminianista, ele não está ali para isso. Essas coisas, nesse momento aqui, desculpa ser literal, não vai valer. O que vai valer é a autoridade de Jesus na sua vida. Não descredenciando essa outra parte, que é muito importante. Mas as pessoas estão se apegando muito a essa outra parte. E esquecendo de buscar. De buscar. Isso aqui, ó, é Jesus, isso aqui é Jesus. Mas a gente percebe aqui que Jesus ensinou para quem estava no monte e ensinou para quem não estava também. Sim, para quem estava lá embaixo. Só que quando eles estão vindo, passando pela Galiléia, vindo para Cafarnaum aqui, o texto diz que os 12 agora, estão os 12 no caminho, Jesus está indo na frente, e o que os 12 estão fazendo? Teve gente no monte que não estava preparado. Meu Deus. Teve gente embaixo, no pé do monte, que não estava preparado. Jesus ensinou lá em cima, e Jesus ensinou lá embaixo também. Só que o que está acontecendo quando eles estão vindo no caminho com Jesus? Continua não preparado. Vem aquele burburinho discutindo entre eles, quem entre nós é o maior. Quem é o maior? Quem estava no monte? Quem estava no monte era o maior? Mas quem estava no monte não estava entendendo espiritualmente o que estava acontecendo lá. Quem ficou lá embaixo, no pé do monte, meio que como dando uma retaguarda para quem subiu, também não estava manifestando o que Jesus queria que fosse manifesto. Só que aí Jesus ensinou lá em cima para os 3, ensinou lá embaixo para os 9, só que quando vem no caminho, o que os 12 estão fazendo? Discutindo entre eles quem seria o maior. Aí Jesus, quando chega na casa, ele pergunta, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? Como se ele não soubesse, né? Aí ninguém teve coragem de abrir a boca para falar. Nós estávamos debatendo entre nós aqui, Jesus. Quem de nós aqui é o maior? Aí Jesus, eles não tiveram coragem. O texto diz aqui, irmão, ninguém teve coragem de falar nada. Aí, eles calaram-se, mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Ficou todo mundo ensinando. Será que o maior é quem vai para o monte orar? Ou será que é maior quem fica lá no pé do monte orando também? Aquela mulher samaritana um dia questionou Jesus sobre isso. Os judeus adoram no templo, os samaritanos adoram no monte. Quem é que está adorando certo? Né? O questionamento que a mulher samaritana faz em João capítulo 4. Aqui, os discípulos de Jesus estão arrazoando entre eles. Quem ia ser o maior? Jesus, o texto diz no texto que nós lemos, que Jesus estava... Porque eu até falei isso na igreja ontem. Tem coisa que não é para todo mundo, tem coisa que é só para os discípulos. Sim. E Jesus, o texto diz que ele não queria que outros homens ouvissem o ensinamento que ele estava dizendo, o Filho do Homem vai ser entregue. Só que depois do terceiro dia ele vai ressuscitar. Só que aí os discípulos estão debatendo entre eles quem vai ser o maior, ou seja, tem gente olhando para a cadeira de Jesus. Quem entre nós vai assumir o ministério? Jesus está dizendo que ele vai partir, e quem é que vai ser o maior entre nós aqui? Quem vai tomar conta de tudo aqui agora?
Aí Jesus manda todo mundo sentar dentro de casa. Senta aí. Eu ensinei no monte, eu ensinei depois que desceu do monte. Agora, eu vou ensinar de novo para vocês aqui. Agora a paulada é para os 12 juntos. É para todo mundo. Aquele dentre vós que quiser ser o maior, vai ser o menor de todos. E aquele que quiser ser, aleluia, irmãos. Isso aqui é tremendo, irmãos. Por isso que eu disse aqui, irmãos, ninguém nasceu sabendo. Em algum momento da vida alguém precisou te ensinar. E é o que Jesus está fazendo com os discípulos. Jesus está tentando ensinar para os discípulos. Olha, vocês estão achando que estão preparados, mas ninguém nasce sabendo nada. Tem muita coisa para aprender, tem muita coisa para desenvolver, tem muita coisa para entender. Aí Jesus olha para eles e fala, aquele que quiser ser o maior, será o servo de todos, será o menor de todos. Aquele que quiser ser o primeiro da fila, vai fazer o seguinte, você vai lá para o último lugar da fila. Isso quer dizer, sabe o quê? Você sair do primeiro lugar e dar lugar para alguém que está vindo atrás de você. Será que está todo mundo preparado para isso? É difícil, hein? Complicado nos dias de hoje, porque quando a gente vai estudar um pouco a Bíblia, né, evangelista Daniel, as pessoas têm dificuldade em entender isso e muitas das vezes é verdade isso no Evangelho, ver o outro crescer, né? As pessoas têm essa dificuldade de ver o outro crescer, porque ver que o ministério do outro está se desenvolvendo, seja pessoal, seja coletivo, as pessoas têm dificuldade. E as pessoas, quando a gente vai falar disso aqui, está mexendo com o brilho de pessoas. Sim. Porque todo crente, você que diz que é humilde, você que se diz que é, não quero nada, todo mundo quer alguma coisa. Todo mundo quer ser deslumbrado. Nós vivemos, agora é comum, o evangelista, o nosso reverendo Nani Santos faz banner, faz cartaz, mas como começou essa onda de cartaz, a gente teve um problema nas igrejas, porque todo mundo queria estar no cartaz. É um culto que tem 100 pessoas, todo mundo quer aparecer no cartaz. E aí alguns irmãos faziam cartaz que você não identificava quem era ninguém, porque de tanta gente, o pastor colocar todo mundo no cartaz fica difícil. Mas não é, o evangelho não é quem vai ser maior. Maior é Cristo, maior é Jesus, e a gente somos só rezes do rebanho de Jesus Cristo na face dessa terra para trabalhar em prol do evangelho, sem buscar um se sobrepor sobre o outro. Eu acredito que esse seja o ponto central, né? E a gente precisa entender, irmãos, ninguém está 100% preparado. É verdade. A gente tem muito que aprender, a gente Eu tem acredito muito que que isso é tão verdade, evangelista Daniel, porque dia 1º de maio completou mais algumas décadas da morte do Ayrton Senna. E Ayrton Senna não nasceu sabendo dirigir. Exatamente. Mesmo ele tendo sido considerado um dos maiores pilotos da história, alguém ensinou ele a dirigir. Exatamente. Então Você acha que Pelé nasceu aprendendo a jogar, já sabia jogar bola? Alguém ensinou. Alguém ensinou. Então, assim, irmãos, todos nós precisamos entender isso. Eu vi uma mensagem esses dias para nós finalizar. Quem é maior, Billy Graham ou o diácono, que quando ele chega com um amigo dele na concentração, e eles estão, como não tinha lugar para sentar, Billy Graham e um amigo dele iam ir embora. Mas o diácono chega para ele e fala para ele, não, calma, não vá embora. Eu vou arrumar um lugar para vocês sentar. Quem é maior, evangelista Daniel? O diácono que fez com que ele ficasse naquele dia, sentasse ali, ouvisse a palavra, o Espírito Santo ministrasse no coração dele, ou o grande Billy Graham que ganhou centenas de almas depois Quantas pessoas não ouviriam a mensagem naquele dia se não fosse por aquele rapaz? Não é? Então, para a gente pensar, né? Deixamos essa... Olha que linda essa reflexão, depois você ouve, reouve. Eu sei que o evangelista Daniel falou isso aqui alguns dias, muitos irmãos aí estão assistindo a gente, e depois as nossas ministrações aqui viram até tema de mensagem, né? Eu ia até falar o tema de uma mensagem aqui relacionada a esse tema que nós pregamos, mas deixa, porque senão daqui a pouco a gente nem pregou a mensagem ainda, já tem gente pregando a mensagem para o tema que a gente coloca aqui. Mas tudo é para a glória do Senhor Jesus, é para o nome dele ser glorificado. Nós vamos orar agora e agradecer a Deus
por essa noite, por esses momentos de qualidade, que é a frase do evangelista Daniel aqui, nós sempre temos com vocês. Poderoso Deus, Altíssimo e Eterno Pai, nós te agradecemos por essa noite. Muito, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra latente, ó Pai. Essa palavra, meu Deus, viva, quente, Senhor. Meu Deus, essa palavra que aqueceu os nossos corações nessa noite. E eu creio que aqueceu o coração de muitas pessoas. Meu Deus, que essas verdades bíblicas ditas aqui, ó Pai. Meu Deus amado, não sejam, Senhor amado, ó Pai, como um sino, meu Deus, que bate, meu Deus amado, e depois some o seu som. Mas que ela fique gravada no coração dos nossos ouvintes e penetre, ó Pai, no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Evangelista Daniel, as considerações finais. Aleluia, graças a Deus. Eu quero agradecer a todos vocês, né, que estiveram conosco durante esses minutos aqui, 1 hora e 5 minutos. Vamos passar rápido. Passa né? rápido. 1 hora e 5 minutos aí. Deus abençoe você, sua família, tá bom? Dê uma semana cheia de bênçãos e que esse mês, irmão, seja o mês que você vai provar o extraordinário de Deus, amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. É isso aí, povo de Deus, desejando um mês de maio repleto das bênçãos do Senhor. Você tem orado pela sua família, tem jejuado pelos seus filhos. Maio é o mês da família, tá bom? Então ore, busque, clame a Deus pela sua família, porque quanto mais famílias nós tivermos na presença do Senhor, mais alma nós arrebataremos do inferno para a honra e glória do nome do Senhor. Um mês de maio, uma semana abençoada para vocês. Fiquem com Deus e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.